Oi pessoal, tudo bem? Eu perdi aqui o meu óculos, né? Bom, continuando. A explicação do sonho da estátua, né? Então tá lá escrito: quem tem a sabedoria, calcule o número da besta, que é o número de um homem, o seu número é 666. Não é difícil interpretar isso aqui, né? Quando é que o homem apareceu? No sexto dia, por isso que é número de homem. Quando é que a serpente começa a tratar com o homem? No sexto dia a serpente também aparece. Por que é uma tríade aqui? Porque aqui a besta, né? O falso profeta, né? Que são duas bestas, e mais a imagem da besta, que fala, né? Para quem já leu Apocalipse sabe disso. Então é uma falsa trindade. Ela vai falsificar aqui o trabalho do Espírito Santo, né? Quem for tiver inteligência também vai meditar sobre os pés aí da estátua, né? Os pés e os dedos da estátua lá do sonho do rei. E aqui, sei lá, vai ter o joelho. E aqui pra cá do joelho também vai ter. É até péssimo o meu desenho, tá? Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que o Império Romano, ou esses reis que o sonho, aos quais o sonho se refere, o Império Romano foi um longo império. Se eu pensar apenas em termos de imperadores romanos, eu vou parar por aqui e vou entender pouca coisa. Eu vou entender apenas que o reino foi estabelecido aqui, mas eu não vou entender a pedra caindo aqui. Porque a pedra, ela não caiu no tempo dos imperadores romanos. Não é? Ai, mas como assim, Adriana? Não caiu ou caiu? Não. O mundo continua do mesmo jeito, certo? Agora, se a gente pensar que em Roma ocidental caiu em 476 depois de Cristo. Só que não havia só esse Império Romano, havia o Império Romano do Oriente, que vai cair em 1453, marca o fim da Idade Média, né? Quando os turcos otomanos que seguiam Alá e o profeta Maomé derrubaram a cidade de Bizâncio. Ela era a capital, Constantinopla, né? Constantinopla, e ela era capital do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, e essa cidade hoje se chama Istambul. Fica na Turquia atual, certo? Uma das maiores igrejas cristãs lá, a Hagia Sofia, ela foi transformada em mesquita muçulmana, mesquita islâmica. Ah, tudo bem, Adriana, mas o Império Romano do Oriente, né? Esse aqui foi do Ocidente, né? E esse aqui do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele também caiu em 1453 e eu não vi pedra nenhuma destruindo coisa nenhuma. Como que a gente fica nisso tudo? Calma, Beth. De fato, o poder político de Roma Ocidental, ela perdeu em 476, o poder político. Mas o poder religioso continuou mesmo com os bárbaros, através da instituição que era a Igreja de Roma, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Romana, ela foi à luta. Como assim foi à luta? Ela foi converter os pagãos. Ela foi à luta converter, né, os pagãos que invadiram Roma. Nesse ano aqui, Nesse ano aqui.
Então era um povo, porque assim, as colônias romanas, quem eram as antigas colônias romanas? A França, né? Você tinha lá a Gália, a Espanha, né? E em 122, o imperador Adriano conquistou a Bretanha, né? Ou a Grã-Bretanha, ou parte dela, também era antiga colônia romana. Mas havia gente que era bárbara, né? Que não seguia os costumes romanos e muito menos o Jesus, que passou a figurar lá no Império Romano antes da queda. Antes da queda. Então, a igreja ela foi à luta converter os chamados bárbaros. E aí, toda a Europa se tornou cristã. Toda a Europa vai se tornar cristã. Se tornando cristã, ela se torna parte também de uma tradição que é romana. Como assim, Adriana? Ué, é a tradição da igreja romana. Roma apoiavam os seus reis, os reis que apoiavam Roma, né? E também tradições, a língua romana, que era o latim, a língua romana e a cultura. Então, por exemplo, quem é que criou o direito? Foram os romanos que criaram o direito romano dos tribunais, etc, não é? A tradição é quem que criou, por exemplo, a filosofia. Os gregos criaram, mas os romanos adotaram o pensamento grego e difundiram esse pensamento grego na Europa, né? E a igreja romana difundiu também todo o cristianismo na Europa e nas suas antigas colônias e convertendo os bárbaros. Então, quem foram as potências? As potências que sempre dominaram o mundo foram antigas colônias romanas. Vamos citar aqui os espanhóis, que dividiram o mundo ao meio junto com os portugueses. Lembram que eles foram os descobridores? O que eles eram? Colônias romanas. Português. Depois nós tivemos os franceses, né? Os franceses, também a Gália, a antiga colônia de Roma. Depois nós tivemos os britânicos, né? O Império Britânico era a antiga colônia romana também. Santo Agostinho de Hipona, ele era arcebispo de Canterbury. Ele era arcebispo lá. Lembra do rei Henrique VIII, que rompeu com a igreja e tal, né? Então, a Bretanha era uma antiga colônia. Por conseguinte, quem descobriu a América? Os espanhóis e os portugueses, antigas colônias de Roma. Quem que povoou a América do Norte? Os Estados Unidos, o Canadá. Evidentemente, a Bretanha, antiga colônia de Roma. Quem que mandava no mundo? E ainda manda no mundo? Os europeus, que são as antigas colônias de Roma, junto com os Estados Unidos, né? Que são filhote. Os Estados Unidos é um filhote da Bretanha, que é a colônia de Roma, e que, aliás, os Estados Unidos tem muita coisa parecida com Roma. Adriana, eu nunca vi nada nos Estados Unidos parecido com Roma. Gente, mas tenha, porque vocês nunca prestaram atenção. Por exemplo, o símbolo de Roma era a águia romana, tá? Qual que é o símbolo americano? A águia americana. A águia americana. Aonde nasceu o direito? O direito nasceu em Roma. Qual que é o país que mais gosta de tribunais? Qual que é o país que qualquer coisinha o cara te fala, te vejo na corte? Os Estados Unidos da América. Amam um direito, amam um advogado, certo? Outra semelhança. Roma se caracterizava pelo militarismo. Militarismo.
Os Estados Unidos se caracterizam por quê? Pelo militarismo, por ter o maior exército do mundo, é o americano, tá certo? Roma implantava a Pax Romana, que era a paz romana no mundo, né? Através dessas benfeitorias. Mas os americanos não deixam de implantar a Pax americana, através de Hollywood, da Coca-Cola, né? Do, sei lá, do que, do Harry, junto com a Grã-Bretanha, o Harry Potter, né? Todas essas baboseiras para distraírem a população. Os Estados Unidos têm um Capitólio. O Capitólio americano, procurem aí a foto do Capitólio, tá? E compare com o Capitólio em Roma. É o único país que tem um Capitólio fora de Roma, tá certo? A moeda americana tá escrita em latim lá, e pluribus unum. É o poder do povo. E por que é escrito em latim? Porque evidentemente que a língua inglesa, apesar dela ser uma língua prima do alemão, ela ainda sofreu 40% de influência latina, tá certo? Então, na verdade, quem que tá no poder do mundo hoje, tá? A gente pode dizer que todo o Ocidente, né? O Ocidente colonizado pela França, aqui o Canadá pela França, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, o México aqui, tudo isso daqui foi colonizado por países ocidentais que eram antigas colônias romanas. E as antigas colônias romanas, elas estão aqui. Itália, Espanha, Bretanha, a França, né? Elas estão aqui. E os antigos bárbaros, que eram os suecos, os alemães, etc., tudo se converteram para o cristianismo e hoje em dia eles são ateus, certo? Então o que diz a profecia? Que a pedra vai cair. E que assim, quando ela cair, ela tá aqui no pé. Ela tá aqui no pé. E a perna, ela é contínua. Ela não para, quer dizer, ela desce até aqui, não existe uma separação, né? Então a gente pode entender o seguinte, que quando ela cair no pé, para destruir, vai ser nos dias desses reis. Nos dias ainda quando os reis de Roma, ou os filhotes de Roma, ainda estarão no poder, ainda estarão com uma grande influência política, tá certo? Quando essa pedra cair. E ela vai cair num pé. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um pé mais bonitinho aqui. Esse pé aqui, horrível, né? Tal. Ele tá com argila aqui, com argila aqui, com argila aqui, com argila. E ferro aqui, ferro aqui, ferro aqui. Então aqui, a argila, mesmo se você fizer alianças. Mas que tipo de alianças? Tipo de aliança, pô. Mercosul, NAFTA, União Europeia. Aí vai unir também aqui pra cá, aqui pra cá, com a União Europeia fazendo acordo com o Brasil, entendeu? Os Estados Unidos fazendo acordo de livre comércio. Apesar das alianças que o mundo faz, e especialmente essas colônias romanas, uma não liga com a outra. Uma não liga com a outra. E é um mundo duro, né? Um mundo de ferro e um mundo de barro. E um mundo que não se entende, um mundo que está fragmentado, né? Então eu acho que nós estamos nos pés, né? E aí a pedra vai cair nesses pés. Aí quando que ela vai cair? Não sei. Se você contar os dedos dos dois pés, são 10 dedos. Não são 10 dedos? São 10 dedos, tá? Quantos chifres tem a besta do Apocalipse? 10. Quantos reis recebem o poder 1 hora junto com a besta no Apocalipse? 10 reis. Iguais são 10 dedos dos pés aqui em Daniel. É a mesma coisa, combina. Sabe como é que é? Combina. Então, Adriana, quer dizer que a China não vai dominar, não sei o quê? Bom, eu acho que a China pode dominar, mas quando a pedra cair, ainda os reis de Roma vão mandar alguma coisa. Muito longo esse vídeo.